o antissemitismo não é algo novo. Mas por que justamente agora há essa ousadia? Olha, eu acho que você está exatamente certo. E sabe, falam em chamar isso de o novo antissemitismo, o novo ódio e... Pastor Larry, tivemos a oportunidade, juntos, há apenas alguns anos, com o então embaixador e agora ministro Ron Dermer, e nós visitamos e tivemos a chance de falar juntos em um culto de domingo e falamos sobre essa questão, e ele também explicou que talvez durante o nosso tempo de vida, nos últimos 50 e 60 anos, se olharmos apenas nesse contexto, isso possa parecer novo, mas a realidade é que, se olharmos para trás por séculos e gerações, infelizmente, sempre houve esse tipo de ódio contra os judeus. E o que aconteceu foi que os eventos extremos do Holocausto, o assassinato de 6 milhões de judeus, foram tão fortes, mas tão fortes que por várias e várias décadas depois tornou-se politicamente incorreto que o antissemitismo existisse e que o ódio aparecesse. Então isso ficou sempre por baixo da superfície. E agora, tantos anos depois deste fato, acontece o 7 de outubro e o mundo vê o povo judeu e o Estado de Israel, que é a pátria do povo judeu, levando uma surra e de repente aquilo que estava logo abaixo da superfície vem à tona. Então, nós precisamos dizer a verdade. Isso não é algo novo, infelizmente. É algo antigo, que estava apenas suprimido. E, infelizmente, a exceção à regra foram os últimos 60, 70, 80 anos depois do Holocausto. Mas isso foi a exceção. E agora estamos vendo isso. E o mundo está vendo. E aqueles que odeiam Israel viram imediatamente a surra que nós levamos em 7 de outubro e viram isso como uma espécie de licença para sair do armário, por assim dizer. E é por isso que a sua voz, suas vozes e as vozes dos nossos amigos cristãos dizendo que isso é absolutamente inaceitável não apenas são cruciais e muito apreciadas, como são a mensagem mais eficaz que poderia ser transmitida. E é isso que quero que todos aqui, todos que estão assistindo ao redor do mundo entendam. Sam, este é o nosso momento de Esther como cristãos. É o nosso momento de Esther como judeus e cristãos. Mas como cristãos, agora é o momento de falar. Porque você pensaria que depois do 7 de outubro e que depois que veio à tona o que foi feito com mulheres, crianças, civis, inocentes, com a família Beebles, com a mãe deles. Você pensaria que eles voltariam para as sombras, mas eles estão aparecendo. E é aí que está a cena. Você e eu estivemos juntos na Marcha dos Vivos no ano passado com o Rabino Lau e estávamos com 10 mil judeus e um punhado de cristãos. E foi logo após o 7 de outubro. E você pensaria que as pessoas teriam vergonha. E enquanto caminhávamos de Auschwitz a Birkenau, no meio do caminho nós vimos essas pessoas protestando e homenageando o Hamas. Bem ali, na marcha. Sim, e no meio disso... Quem faria isso? E a propósito, eu quero que todos na sua igreja saibam, Pastor Larry, você foi o primeiro. Eu mal me virei e eu vi a comoção. E você já estava lá, foi o primeiro a correr para fazer o contraponto ao protesto. Você saiu na primeira página. É isso aí. Ele merece todos os aplausos. Isso foi quase uma briga. Foi quase uma briga, com certeza. E é disso que eu estou falando. É por isso que é tão importante. E isso é muito mais eficaz do que se eu tivesse sido o primeiro. Embora, obviamente, eu não conseguiria correr como você. Você e aquele estavam mais segundos. Aquele estava pronto para brigar também. Isso Mas mesmo. Sabe qual é a coisa incrível? Texas, né? Aqui estão as pessoas. E você pensaria que o mundo teria vergonha de se associar com estupros, decapitações e eventos além do horrível. E mesmo assim, lá estavam eles gritando. E então, quando corremos lá, e havia também alguns judeus juntos, eles gritavam de volta em hebraico, e eu gritei assim:
Cristãos por Israel, cristãos pelos judeus, primeiros judeus. Daqui a pouco estavam nos envolvendo numa bandeira e estávamos lá e mal sabíamos que estaríamos na primeira página de Israel. Isso mesmo. É isso mesmo. O pastor isso da mesmo. paz. É isso aí, pastor Larry. Exatamente é por isso que isso. temos que ser firmes, certo? Temos que falar alto, não vamos ficar em silêncio. É por isso que estamos fazendo isso. Sam, eu sei que você está em uma conferência, espero não estar tomando muito seu tempo, mas me permita fazer mais algumas perguntas. O ponto óbvio ao nos associarmos com a Karen Hizold, e para aqueles que não sabem, 98% do que fazemos em Israel fazemos por meio da Karen Hizold, que SEN é a agência judaica. Porque se você fizer isso por outros meios, alguém está pegando 10% ou 20% ou até 60% ou 80%. E a Karen Hizold não faz isso. Nós pegamos o Shmulik, mas ele se arrependeu. Não, isso não é verdade. Ele está brincando com vocês. Eu disse isso em Hong Kong e todos os judeus adoraram. Nós quase deixamos o Shmulik em Hong Kong. E tudo que damos para a Karen Hizold vai para os projetos. E fomos tão honrados, tivemos a chance pela graça de Deus de estar lá quando resgataram vários dos reféns no último resgate. Algumas das nossas ambulâncias estavam lá com os nossos nomes nelas. Nossa ambulância foi a primeira a chegar no local. Nós descobrimos... E olha, é importante dizer que não foi só uma vez. As ambulâncias que vocês doaram por meio da Karen Hizold, elas foram usadas no resgate dos reféns em pelo menos 2 ocasiões. E isso é muito comovente de se ver. Então, Sam, o que eu gostaria que você abordasse, e me perdoe por tomar tanto o seu tempo, é o seguinte: é óbvio que, sabe, o trabalho de aliar, de cumprir a profecia bíblica de que os gentios e os judeus trariam o povo de volta à terra de Israel. Nós os traríamos em nossos braços e ombros. Então, nós nos associamos com a Karen Hizold e a nação de Israel para trazer os judeus de volta. Quando a Rússia atacou a Ucrânia, nos associamos com vocês para trazer 78 mil judeus de lá, e agora podemos dizer que da Rússia também, e é a mesma mesmo. Coisa, e da Etiópia também, avião após avião. Compramos as ambulâncias, isso é óbvio. Apoiamos os sobreviventes do Holocausto, nos certificamos junto com vocês de que eles estejam alimentados. Mas também há algo que estamos fazendo com a Karen Hizold que não é tão glamouroso. E isso me corta o coração, e eu sei que corta o da Tiz, e ela fala disso o tempo todo. Muitos desses jovens que foram convocados para a guerra não eram soldados. Eles são israelenses e, como disse o embaixador, muitos vieram de todo o mundo para dizer que vamos defender a nação de Israel. E são pessoas que estavam vendendo roupas, trabalhando na construção, apenas jovens. E eles acabaram vendo coisas na guerra que foram feitas com pessoas, com reféns, coisas que nem mesmo um médico do exército. Conversamos com uma médica do exército de lá e ela disse: vimos coisas que nunca vimos antes. E agora somos parceiros para ajudar esses jovens a lidar com isso. Você pode explicar isso para que as pessoas possam entender melhor? É, claro, eu peço desculpas, pastor, porque depois disso eu vou ter que encerrar, pastor Larry. Bom, essa é uma das coisas sobre as quais eu falei com a pastora Tiz e Katie na semana passada, quando estávamos juntos em Los Angeles. Além disso, como você mencionou, você sabe, Karen Hizold, você e a pastora Tiz sabem muito bem que nós não somos só mais uma organização de caridade. Somos uma instituição nacional fundadora do Estado de Israel. Estamos em atividade há mais de 100 anos. E, literalmente, temos um assento à mesa com os oficiais de Israel para definir e abordar quais são as prioridades nacionais. Então, além das principais áreas pelas quais nós já trabalhamos juntos com vocês e continuamos por mais de uma década com aliar e ajudando os membros mais fracos da sociedade, e depois de 7 de outubro, nós falamos sobre nós sermos uma nação em trauma. E não apenas... Obviamente, há diferentes níveis, então nós da Karen Hizold identificamos um projeto nacional para auxiliar
os soldados da reserva que estão retornando, em alguns casos depois de 100, 200, 250 dias de guerra, como você mencionou para os seus telespectadores e os da igreja que podem não saber, mas o exército de Israel é diferente do que é nos Estados Unidos. Somos o que chamam de exército do povo. Há um alistamento obrigatório e todos devem servir. Então, somos pessoas comuns, civis, que voltam para suas vidas normais ou tentam voltar para o trabalho, para suas famílias, para ser pai, para ser mãe ou esposa. E é, sim, um trauma imenso, uma dificuldade enorme em se readaptar à sociedade. Então, nos associamos também com uma filantropia israelense que identificou o que chamam de momento de ouro, um período no qual é possível detectar o que se chama de pré-tipt. E antes que o trauma se desenvolva completamente como um tipt, se for identificado nesse estágio inicial, é possível ajudar de verdade. Não apenas os soldados da reserva que estão retornando, mas todos ao seu entorno, suas famílias, o ambiente de trabalho, tudo. E isso não só os ajuda, mas, na verdade, também economiza muitos recursos, porque quando você intervém cedo, evita que o trauma se torne crônico. E nos associamos com uma organização nacional que já vinha fazendo esse trabalho. E se Deus quiser, quando você, a Katie e o resto do grupo vierem no próximo mês, ou melhor, em algumas semanas, depois que vocês chegarem com o avião trazendo o Zolim de Paris, vamos visitar uma das fazendas onde esse tratamento pode ser feito. E eu acho que isso é uma adição muito importante no trabalho que você e a igreja New Beginnings fazem em parceria com a Karen Rizzold. Sam, vamos te deixar ir agora, mas também queremos que o nosso povo saiba que também estamos fazendo isso pelas crianças. Tem feito isso pelas crianças que sobreviveram ao 7 de outubro, que passaram por situações e viram coisas além do horrível. E eu vi os vídeos, você e eu vimos os vídeos, não os editados, nós vimos os originais. E eu posso dizer em nome de todos aqui, de todos os nossos parceiros ao redor do mundo, é uma honra. Temos o privilégio de estar ao lado de Israel e continuaremos ao lado de Israel até a vinda do Messias. Muito obrigado, Pastor Larry. A todos vocês aí e os seus espectadores, eu quero que saibam que esta manhã é muito especial, esse momento de oração por toda a família Bibbles, realizando este culto, e por consolar o povo judeu, o povo de Israel. Isso significa muito, e eu compartilho com todos os nossos líderes judeus o fato, e lembro a eles, de que temos nossos amigos cristãos que nos ajudam não apenas a superar esses desafios terríveis, mas a prosperar depois deles, a cumprir a profecia bíblica e a trazer judeus de todas as partes do mundo. Você sempre menciona comigo Gênesis 12, 3, que aqueles que abençoarem Israel serão abençoados. E as suas bênçãos a Israel, especialmente desde 7 de outubro, mas também muito antes disso, tem sido bem, as palavras não são suficientes para descrever, e então a minha bênção para vocês é que as palavras de Gênesis 12:3 se cumpram e que todos vocês experimentem as grandes bênçãos que estão destinadas a quem apoia a Israel. Toda Raban. Lehi Torah, Toda Raban. Bênçãos de Jerusalém a todos. Até a próxima. Tchau, tchau. Amo vocês. Então, eu não tinha planejado que isso fosse durar tanto, mas sabe, eu acho que é importante que a gente ouça o que está acontecendo, certo? Eu quero que vocês vejam esse vídeo que vamos mostrar agora. Sam, você sabe, eu acho que é difícil para as pessoas entenderem o quão pequeno é Israel. Todo mundo conhece alguém que foi morto. O Sam fala que é um exército do povo. Quando eu estive lá, não logo depois do 7 de outubro, mas bem antes do 7 de outubro, eu fui logo após o 7 de outubro e dizem, não sei se é verdade, mas dizem que eu fui o primeiro estrangeiro a entrar depois da guerra. E eu
Eu estava lá assistindo o que estava acontecendo na televisão e eu virei para Tiz e disse, eu vou. E ela disse, eu sabia que você iria, eu sabia. Porque eu estava assistindo a mídia liberal, como ABC, NBC, a CNN, a rede de notícias comunista. E se vocês querem assistir notícias, assistam a Fox ou outra coisa. Não assistam essas pessoas, porque elas são mentirosas. E eles estavam dizendo que não era tão ruim quanto Israel dizia e que talvez Israel tivesse feito isso com o seu próprio povo para conseguir simpatia. E eles começaram a chamar esses bebês de prisioneiros de guerra. Um bebê não é um prisioneiro de guerra. E manter esses bebês Quando nós fomos até lá e vimos o que realmente tinha acontecido. Sabe, eu sei que a Bíblia diz que não devemos odiar, mas eu não sei como você consegue não odiar diante disso. Mas eu sei disso, não podemos ficar em silêncio. Porque eles não vão parar, eles não vão sumir, eles não vão desistir. E por isso eu quis fazer esse culto hoje. Sim, eu ia falar sobre o meu livro, mas isso era mais importante. Eu quis fazer esse culto para que a comunidade judaica saiba. Quando eu estive lá, eles perguntavam, por que você está aqui? Por que você veio? E eu disse, para mostrar que nos importamos. E não era como se estar lá fosse fazer uma grande diferença, mas em todos os lugares que fomos, eles diziam, achamos que estamos sozinhos. Porque eles estavam vendo as notícias. E sabe, aqui está o ato bárbaro de carnificina. E nos nossos campi universitários, a razão de estar nos campi é porque essas universidades estão recebendo dinheiro do Irã, que é quem financia todas essas organizações terroristas. Então, eles estão pagando para influenciar. E, graças a Deus, temos agora um presidente, temos um líder no Salão Oval, temos um homem lá dentro. E eu sei que algumas pessoas dizem, pastor, você não deveria falar de política na igreja, mas eu não posso falar da Bíblia sem falar de política. Você não pode. E há algumas coisas que estão acontecendo neste momento. A história está sendo escrita enquanto falamos agora. Coisas que nós não temos permissão de falar. Não podemos contar a vocês ainda sobre essas coisas. Mas elas vão fazer história. Mas eu queria que vocês vissem isso e que isso incomodasse vocês. Porque a única maneira de essa escuridão vencer é se a luz não brilhar. Então assistam isso e depois eu vou ler algo que realmente vai tocar o coração de vocês. Assistam isso. Espera aí. Tem como consertar isso? Fala comigo. Eu não entendo linguagem de sinais. O quê? Ok, tudo bem. Pode voltar e começar de novo. Roda de novo. Começa de novo. Agora assistam e vão entender por que estamos mostrando isso. Esses são os bebês. Catum laranja. Isso é todo Israel vindo para o funeral deles. A mãe e os 2 bebês foram enterrados juntos no mesmo caixão. Esse é o pai. Ok, acho que foi o fim. Então, nesse dia... Pode desligar isso. Eu deveria ter checado antes, porque no meu telefone estava diferente. No dia em que a mãe e o bebê foram enterrados juntos, esse é... Vocês sabem qual é a porção da Torá? Quando dizem porção da Torá, é a Parashá. Toda semana há uma porção da Bíblia de acordo com o calendário lunar, que deve ser lida. E o entendimento é, isso não é uma coincidência, não é a mesma porção todo ano nessa semana.
ela muda por causa da lua. E então o entendimento é que quando você lê algo, entenda, Deus quer dizer algo naquele momento. Não é coincidência que estejamos lendo aquilo. Então, no dia em que a mãe e o bebê foram enterrados juntos no mesmo caixão, esta era a porção da Torá. Ouça isso. Nesta porção da Torá, da semana, os utensílios sagrados do Mishkan, o Mishkan é o tabernáculo de Moisés. Os Mishkan são mencionados, incluindo o mais sagrado vaso de todos, o Aron. O Aron é a caixa que fica na Aron da Aliança, que contém as tábuas quebradas dos 10 mandamentos. Ok? Bem, incluindo o mais sagrado vaso de todos, o Aron, que continha as Lukot, as tábuas quebradas da lei, e ficava no Santo dos Santos. Sobre Aron estavam 2 queruvim, 2 anjos em forma de crianças. Vocês podem, por favor, puxar uma imagem da Aron, da aliança JP. O JP é tão inteligente que só precisa ouvir uma vez eu dizer que não entendo o que isso significa. Sabem, dizem que quando eu brinco com vocês é porque eu gosto de vocês. Quando eu parar de brincar... Esses são os 2 anjos em forma de crianças, ok? Então, no topo do Aron estavam esses 2 queruvim, anjos criança, com asas. E é sabido que quando o povo judeu estava unido e em paz entre si, os queruvim, os 2 anjos crianças, se voltavam um para o outro. Se havia divisão, eles se viravam de costas sobrenaturalmente. Isso é um fato histórico, ok? Quando o povo judeu estava unido e em paz, o queruvim se voltava um para o outro. E a Shekinah, a glória e poder de Deus, repousavam ali, entre eles, e era derramada sobre o povo. Não é coincidência que essas 2 lindas e santas crianças bíblos, Ariel e Kiefer, tenham sido enterrados juntas neste Shabat. Na Parashá, em que a Aron sagrada é mencionada. E os queruvim, os 2 anjinhos, estavam em cima dela. O Shulchan HaKodesh, ensino sagrado, especifica que um dos queruvim era maior que o outro. Um dos irmãos era 2 anos mais velho. O bebê tinha 7 meses quando foi sequestrado. O Shulchan HaKodesh atesta que um dos queruvim era maior que o outro. Essas 2 almas preciosas foram enterradas em um Aron, uma arca, juntas com a sua mãe. Bezalel, aquele que foi instruído por Deus para construir a Arca da Aliança, fez 3 caixas para o Aron. 2 caixas de ouro e uma de madeira. E as 3 caixas eram colocadas umas dentro das outras. E as sagradas Lukot, os 10 mandamentos quebrados, foram colocados dentro. E é claro, quando enterraram a mãe e os 2 bebês juntos. Sherry, Ariel e Kiefer representam a Aron sagrada. Nossa nação se uniu. Ficamos unidos nesses tempos terríveis e sombrios. É nossa união que faz com que os queruvim se voltem um para o outro e que a Shekinah, o poder de Deus, venha. Eu sei que Sherry, Ariel e Kiefer estão subindo às maiores alturas perto de Hashem, Deus. Eles unirão a nossa nação. E os queruvim estão voltados um para o outro. Eles foram enterrados de frente.
e a Shekinah está vindo. Agora exigimos que a do Moshiach venha, que a glória de Deus permaneça com o Moshiach, o Messias. Agora, Deus está dizendo algo para nós. Amém? E sabe, a Bíblia diz em Gênesis 12:3, abençoarei os que te abençoarem. Sabe, nós estamos vivendo em um tempo, pessoal, e é um tempo de milagres. Se o presidente Trump não tivesse sido eleito, estaríamos vivendo tempos terríveis. Eles estavam vindo atrás da igreja. A razão para o antissemitismo não tem a ver com o povo judeu. É um espírito anti-Deus. É um espírito anticristo. É um espírito demoníaco. Esse foi o motivo de toda a Covid. Quando o anticristo vier, o mundo inteiro vai estar sob controle. E eles queriam ver, será que conseguimos parar o mundo todo? Também foi uma questão financeira. E eu fico me perguntando, por que será que foi o Biden que perdoou? Qual é o nome dele? Fauci. Por que será que o Biden perdoou o Fauci? Mas nós recebemos, eu realmente acredito nisso, que foi melhor que o presidente Trump não tenha sido reeleito da primeira vez. Assim podemos ver o quão maligno era aquilo que eles estavam trazendo para nos calar. Nós fizemos uma grande coletiva de imprensa na arte com o Josh Weinstein, com o pessoal de Israel, e nós pedimos que o presidente Trump faça uma declaração e tivemos 3.000 pastores assinando, líderes do país inteiro. O senador Ted Cruz fez um vídeo sobre isso e o AIPAC fez um posicionamento. Nós dissemos que nunca mais vamos chamar aquela parte de Israel de Cisjordânia. Aquilo não é Cisjordânia, aquilo é Judeia e Samaria. E estamos pedindo ao presidente Trump, ele foi o que disse, vamos mudar a embaixada, e ele fez isso. Quando nos encontramos com ele, perguntaram qual é a sua opinião, e eu disse, por que o presidente Trump não reconhece as colinas de Golã como totalmente sob soberania de Israel? E ele fez isso. Você consegue imaginar se ele não tivesse feito isso e a guerra tivesse estourado e não tivéssemos o controle sobre as colinas de Golã, e agora estamos pedindo a ele que faça uma declaração de que nunca será chamado? Você acredita que ele teve que assinar uma ordem executiva para que a língua oficial da América fosse o inglês? Mi espanhol é muito malo. Nós estamos vivendo em um tempo que é incrível. E Deus está procurando pessoas para estarem na brecha. Deixa eu terminar com isso, porque eu deveria falar do meu livro. Eu vou fazer uma sessão de autógrafos, vou falar mais sobre isso, vou autografar ali na frente. Mas eu escrevi um livro que acabou de sair agora, chamado De Viciado a Jerusalém. E há uma escritura em Jeremias 29:11 que diz: porque eu bem sei os planos que tenho para vós, e são bons planos. Às vezes o diabo tenta espalhar esses planos. Obrigado por se juntar a nós na transmissão de hoje com o pastor Larry Hug. O pastor Larry trouxe muitas revelações de mudança de vida para o corpo de Cristo, incluindo ensinamentos sobre quebra de maldições familiares e os 7 lugares em que Jesus derramou seu sangue. Mas talvez a revelação mais extraordinária seja seu ensinamento sobre a restauração das raízes judaicas do cristianismo e a permanência com Israel. Convidamos você a conhecer mais sobre nosso ministério visitando nosso site em larryhugbrasil.com e nosso canal no Larry Hug Brasil no YouTube. Oferecemos muitos recursos gratuitos em português que irão enriquecer sua caminhada com o Senhor e prepará-lo para viver uma vida vitoriosa e próspera. Você também pode contribuir com nosso ministério em larryhugbrasil.com. Sua oferta, seja grande ou pequena, abençoará Israel. Temos muitas ações especiais que estão literalmente salvando vidas e cumprindo a profecia bíblica do fim dos tempos, incluindo patrocinar Aliá, alimentar os sobreviventes do Holocausto, comprar ambulâncias e muito mais.